Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credimep. Para iniciarmos, convidamos ao palco o presidente do Conselho de Administração, senhor Jackson Guerra Araújo. O diretor administrativo, senhor Edgar Luiz Pena de Moraes. O diretor de negócios, senhor José Sueli Ferreira. E o diretor financeiro, senhor Antônio Carlos Guerra Júnior. Convidamos também o conselheiro fiscal Bruno Drummond Magalhães e o senhor Raimundo Sérgio Campos, superintendente executivo e institucional do Sicoob Central Sicredi, que é também membro do Conselho do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, OSENG. Registramos a presença dos conselheiros de administração, Aloísio Sérgio Abalém Vidigal, Carlos Augusto Artuso, Lucien Marques Cosme, Maria Inês de Araújo Moreira e Rodrigo de Amorim Dantas. Os conselheiros fiscais, Bruno Drummond Magalhães, Denis Almeida dos Reis, Maria Aparecida Albuquerque Bueno, Cássio Martins da Costa Araújo. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Das margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, claro e luminoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Mas teu Brasil, a pátria amada, nos filhos deste sol das mãos, gente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida nunca anseia mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruto ventas estrelado, vigia verde ouro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado, mas segues na justiça guarda forte, verás teu filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada. Brasil, és do Brasil, a pátria amada, meus filhos deste sol das mãos de ti, pátria amada, Brasil.
Vivemos um ano histórico. Em setembro, o Sicoob Credimep completa 30 anos de uma trajetória construída com cooperação, confiança e pessoas. E é neste momento que oficialmente abrimos as comemorações desse marco tão significativo. Todas as instituições têm números, mas nenhuma delas é feita só disso. Antes de qualquer resultado, teve gente que acreditou. Quando ainda era pequeno, quando ainda era incerto, quando ainda era só uma ideia. Teve gente que escolheu construir isso todos os dias. Que chegou cedo, que ficou até mais tarde, que resolveu o que ninguém via. E teve gente que cresceu junto com a cooperativa. Negócios que saíram do papel, sonhos que ganharam forma, vidas que mudaram de direção. E agora, a gente quer ouvir a sua. Nos próximos meses, vamos passar por algumas cidades para encontrar quem fez essa história acontecer. Se você viveu essa história, se ela faz parte da sua vida, esse é o momento de contar. Porque 30 anos não se contam só em números, se contam também em histórias. Em todas as mesas há um display de QR Code. Ao acessá-lo, você poderá compartilhar a sua história com a gente, porque celebrar 30 anos é, acima de tudo, valorizar as histórias que nos trouxeram até aqui. E para marcar esse momento tão especial, todos os presentes já receberam um copo comemorativo dos 30 anos, uma forma de agradecimento do Sicoob Credimep por fazerem parte dessa história. E para você que nos acompanha de forma online, não se preocupe. A retirada do seu copo poderá ser feita a partir do dia 4 de maio em sua agência. Mas atenção, para garantir o copo, é obrigatório acompanhar a Assembleia até o final e participar da votação de todas as pautas. Senhoras e senhores, vamos realizar a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Edital de convocação. Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande BH e Rio Grande do Norte. O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande BH e Rio Grande do Norte, Sicoob Credimep, senhor Jackson Guerra Araújo, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 75.203 associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que, em razão de sua sede não comportar, serão realizadas no Ideal Clube, localizado na Avenida Castelo Branco, número 820, bairro República, neste município de João Molevade, Estado de Minas Gerais, no dia 17 de abril de 2026, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Item A, leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado de mais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, destinação do resultado e exercício de 2025. Item B, uso e aplicação do Fundo FATES. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária. Item A, reforma integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 57. Item B, assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ocorrerão de forma semipresencial no endereço indicado no preâmbulo e simultaneamente pelo sítio sicoob.com.br/web/bobweb ou por meio do aplicativo MOB, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados que poderão participar e votar durante o evento. João Molevade, 16 de março de 2026. Fica designado o diretor administrativo Edgar Luiz Pedro de Moraes como secretário da Assembleia. Os cooperados que estiverem assistindo a Assembleia pelo MOB poderão votar após a apresentação de cada item. Aqueles que preferirem poderão votar todos os itens da pauta após a apresentação do item A da Assembleia Geral Extraordinária, visto que o item B não possui caráter deliberativo. A votação no MOB se encerrará às 23h59.
convidamos o senhor Jackson Guerra Araújo, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credimep, para fazer a abertura da Assembleia Geral Ordinária e iniciar a apresentação do item A do edital. Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Declaro aberta mais uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Credimep. 2025 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas, com o lema "Cooperativas constroem um mundo melhor". E o Sicoob Credimep fez jus a esse reconhecimento. Nós, para citar dois princípios, o quinto e o sétimo. O quinto, educação, formação e informação. Nós realizamos mais de 40 mil horas de capacitação e treinamento para mais de 5 mil pessoas, entre colaboradores, cooperados e até comunidade. O sétimo princípio, interesse pela comunidade. Nós investimos, desembolsamos 2 milhões e 100, sendo mais de 1 milhão e 200 em doações para instituições sem fins lucrativos, que têm como benefício como o bem comum. E gastamos desembolsamos mais de 900 mil para mais de 100 projetos que deram visibilidade à cooperativa. Esses 900 mil foi em patrocínios para mais de 100 projetos. Além disso, no lado econômico, tivemos resultados bastante expressivos. Nossos ativos cresceram quase 25%, 24,8%, demonstrando a atratividade da cooperativa para os seus associados. As sobras destinadas para a Assembleia cresceram quase 30%, 29,3%. Crescimento muito robusto. Mas o mais importante é que o benefício econômico cooperativo cresceu ainda mais, cresceu 54%. O que significa isso? Se compararmos as taxas, as tarifas, as aplicações, nós geramos em benefício, ano passado, 160 milhões, em 2024. Em 2025, 246 milhões em benefício. Isso demonstra que nós somos eficientes com resultados e eficazes com a entrega em benefício para o associado. E, no final do ano, tivemos uma conquista extraordinária. No dia 9 de dezembro, sempre em anos ímpares, a OCB e a Fundação Nacional da Qualidade promovem o PDGC, Programa de Desenvolvimento e Gestão Cooperativa. E apenas 9 cooperativas dos 7 ramos, não é só o crédito, dos 7 ramos do cooperativismo, mais de 366 cooperativas se candidataram elegíveis ao prêmio. E apenas 9 cooperativas do Brasil todo receberam esse prêmio. E para nosso orgulho, a nossa Credimep entre as 9 cooperativas. Foi um verdadeiro Oscar do cooperativismo. O cooperativismo também tem Oscar. É como se nós tivéssemos recebido um Oscar, né? Isso demonstra que nós estamos no caminho certo, na busca permanente da melhoria contínua e da sustentabilidade. Nós estamos convictos de que, ano após ano, as pessoas vão vendo as vantagens do nosso modelo de negócio.
Modelo esse baseado na essência da doutrina cooperativista e tendo a pessoa humana como a maior referência. Muito obrigado a todos. Vamos para as apresentações. Nosso propósito, conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. E é naquele relatório do benefício econômico que a gente mostra que a gente promove a justiça financeira e a prosperidade. Missão: promover soluções, experiências inovadoras e sustentáveis por meio de cooperação. Visão: proporcionar a melhor experiência financeira aos nossos cooperados. Valores: respeito e valorização das pessoas. Cooperativismo e sustentabilidade. Ética e integridade. Excelência e eficiência. Liderança inspiradora. Inovação e simplicidade. Esse ano, 2025, tivemos inaugurações importantes, 2 unidades no mesmo dia, inauguramos 2 unidades no mesmo dia em Itabira. Uma no centro, na Avenida João Pinheiro, perto da Belmont lá, e uma outra no Jardim Gabiroba. Tivemos também em Natal a inauguração no Shopping Estação, na região norte de Natal, e na região sul, no Portugal Center, a nossa referência lá no Natal. Reinauguramos uma agência, ficou belíssima e muito mais integrada e dinâmica. Bom, a nossa área de atuação, né? Nós estamos aqui no Médio Piracicaba, Circuito do Ouro e Grande BH. Em Minas nós tínhamos 119 Sicoob, então nós estamos com a nossa área bem definida, não tem campo para a gente crescer em Minas, mas nós tivemos a oportunidade de irmos para o Rio Grande do Norte, e lá ainda tem uma carência do cooperativismo muito grande, e nós, então, estávamos incorporando uma cooperativa que estava na região leste, pedimos mais no interior do estado, e iniciamos também, vamos inaugurar o PA de Mossoró esse ano. Mossoró é uma cidade de 300 mil, muita economia muito forte, principalmente na fruticultura, e também energias renováveis, sal, região muito produtiva, né? Fazer uma menção aqui, vendo Minas e Rio Grande do Norte. Essa semana nós perdemos 2 cooperativistas, um mineiro, né, José Tassim, e hoje faleceu o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt era de Natal, um cooperativista do esporte, né, que referência no Brasil no basquete aí, que nos deu muita alegria, né? Número de associados, nós crescemos 11%, tivemos 7.444 aumento de sócios associados. Aqui não tivemos nenhuma incorporação, foi crescimento orgânico mesmo. Envolvimento com a comunidade, vários projetos que a gente participa, Sebrae, Cliente Oculto, Empretec, Cadeamento Produtivo, o FIV, Programa LI, programa excepcional, com associações comerciais. Nós temos o Integraliza Mais, com o Viva Summit, formação de analista, departamento pessoal, reforma tributária, rota, liderança, etc. E com as prefeituras, o COP Raiz. Além deles, temos programas com o Instituto Sicoob, né? O Instituto com a Confederação em Brasília, Conexão Sicoob, Clínicas Financeiras, Se Liga Finanças, Voluntário Transformador, Conhecimento em Foco, Concurso Cultural, Semana do Cooperativismo, todos do Instituto. Dia C, a PAI Nova Era, lá São José,
Notem que eu falei dos 40 mil horas, esses programas todos aí. E o programa do Cicobi Credmep, o Dupla Perfeita, é um programa nosso, energia fotovoltaica, nós vamos mostrar um vídeo daqui a pouco, parceria belíssima que nós temos com a Zapaz, muito sustentável, tanto para a Zapaz, que recebe a primeira energia, como para nós também, foi uma parceria muito bacana. Presidente, com a gente, nós realizamos mais de 30 palestras em todos os locais onde que temos a cooperativa, Coral Cincante, que cantou aqui para vocês, e o Missão S, a parceria que nós temos com os hospitais. Aqui no Cicobi Credmep, cuidar do meio ambiente é cuidar do futuro de todos. A energia que movimenta nossa cooperativa também ilumina a paz, gerando energia limpa e economia para quem faz a diferença nas comunidades. Captamos a água da chuva para dar vida aos nossos jardins, e cada resíduo é separado, reduzindo impactos e reaproveitando recursos. E os uniformes usados ganham um novo propósito. Eles chegam a parceiros, onde os tecidos são reciclados, gerando renda e novas oportunidades. Com o projeto Chama Verde, plantamos árvores e cultivamos esperança em cada espaço que tocamos. Nosso comitê garante que cada ação faça sentido e gere impacto real para o meio ambiente e para a comunidade. Quer descobrir todos os detalhes das nossas ações sustentáveis? Acesse o relatório de sustentabilidade do Cicobi Credmep e inspire-se com o nosso compromisso com o futuro. Aqui o Dupla Perfeita, nós, ano passado, desembolsamos mais de 383 mil para 53 instituições, em 24 municípios impactados. Para 2025, esse valor é de 530 mil, a cooperativa cresce, mas também a ação social também, proporcionalmente. Esse é o lado sustentável de fazer o social aí, né? Patrocínios, eu citei, mais de 900 mil para 126 projetos. Bom, e aqui, aquele relatório que eu falei do benefício econômico, para vocês verem aqui, ó, só de diferença de taxa de empréstimo, nós economizamos para o nosso associado, aqui, depósitos, que nós pagamos em relação ao que a média do sistema financeiro. Nós rendemos mais do que a média para o sistema financeiro, 68.276. Significa que se não existisse a cooperativa, os cooperados não tinham recebido esse valor, que é comparado pela média. Em crédito, empréstimos mais baratos do que a média do sistema, quase 142 milhões. Em tarifas, 23 milhões e 300. Taxa de consórcio, aí a diferença é só a taxa de administração, 92 mil. A maquininha se pague mais de 11 milhões, fazendo uma economia total de quase 246 milhões aqui já citado. Se somarmos as nossas sobras brutas, nós temos quase 366 milhões, dividindo pelos cooperados ativos, uma economia de R$ 8.665 por associado. Além disso, né? Então isso significa o seguinte: para cada R$1 de resultado, nós geramos 3,34 de economia e valor agregado. Se nós tivéssemos gerado 90 centavos apenas de economia, não estaríamos atingindo o nosso propósito de promover a justiça financeira. Mas anote aqui, mais de 3 vezes em economia e valor agregado. Significa que nós atingimos o nosso propósito evolutivo aí. O valor agregado da comunidade, né? Promoção e pagamento de boletos, aqueles boletos cashback que vocês recebem, quando pagam os boletos. Se não existisse a cooperativa, salários, encargos e treinamentos, mais de 31 milhões e 140, doações e patrocínios, 2 milhões e 128. Bom, plano de trabalho para os próximos 4 anos. É a nossa bússola, né? Nós temos uma parceria muito bacana, conselho com a Fundação Dom Cabral, que cada 1, 2 meses, dependendo do tempo aí,
eles vêm aqui, a gente discute sobre estratégia, sobre o futuro da cooperativa. E estabelecemos algumas condições importantes, 15 condições importantes do nosso trabalho para os próximos 4 anos. Ampliar o número de cidades nos PAs no Rio Grande do Norte, citei isso aqui. Tem 6 cidades que nós estamos, Currais Novos, Santa Cruz, Caicó, Pau dos Ferros, Mossoró e Açu. Iniciar as obras de ampliação no CCN aqui. Gente, aqui nós já estamos cheios de puxadinho, trombando, e nós precisamos, então, ampliar o nosso CCN aqui, a nossa sede, porque se nós tivermos boas incorporações, surgirem boas oportunidades aí, a gente precisa ter estrutura. Então, como o prédio ele foi projetado para a gente ter mais andares, nós vamos iniciar, então, adquirimos o lote ao lado e vamos subir conforme planejado. Terceiro, manter entre as 18 maiores cooperativas do Sicoob em ativos totais. Hoje nós somos a 20ª, mas isso aqui é um projeto para 4 anos, né? Então podemos chegar lá. Crescer em média 12% o número de associados. Alcançar a rentabilidade mínima de 2,5% sobre o ativo, resultado sempre crescente, mas dentro de uma razoabilidade. Manter a classificação no melhor nível do rate sistema. A cooperativa sempre no melhor nível. O rate do Sicoob é o mesmo dos 5 maiores bancos. AAA. AAA+. Tá? Sétima, manter o selo GPTW, sendo considerado como um ótimo lugar para se trabalhar. Isso é importantíssimo, que isso reverbera no atendimento para vocês. Então, por 5 anos, o clima organizacional da cooperativa é muito bom e a gente tem esse selo como um ótimo lugar para se trabalhar. Oitava, ampliar o número de cidades beneficiadas pelas ações sociais e educacionais da cooperativa, nossos projetos sociais. A nona, a gente brinca que a nona é o xarope da Coca-Cola. Esse aqui é a razão de existir de sucesso da cooperativa. Tem tudo a ver com ajuda mútua, cooperação. Propiciar melhores taxas de operações de crédito aos cooperados que reduziram o custo e o risco da cooperativa. O cooperado que fideliza com a gente, ele reduz o custo da cooperativa. Então a cooperativa tem que ser boa para esse associado também, tem que dar boas condições. 10ª, ampliar o número de iniciativas próprias e parcerias com SEBRAE, SENAR, associações comerciais, prefeituras, já citei aqui. 11ª, superar em 10% o benefício econômico cooperativo em relação à média do Sicoob. Esse ano nós ficamos em 8,75%, mas nós queremos que a nossa seja melhor do que a média do Sicoob, pelo menos em 10%. 12ª, isentar o custo do PIX para os associados PJ, salvo se tiver um aumento considerável no custo do mesmo. Tivemos um pequeno aumento, absorvemos esse aumento, vamos continuar isentando. 13ª, continuar sendo uma cooperativa com perfil incorporador e atenta às boas oportunidades. Muitos aqui empresários sabem a importância da escala, fazer mais com o mesmo. No cooperativismo isso ainda é mais fantástico. Então, toda vez que nós já tivemos ao longo de 3 décadas, estamos comemorando 30 anos, 3 incorporações e 3 bem-sucedidas incorporações. Então, nós vamos estar muito atentos a essas oportunidades. 14ª, manter cashback em pontos Coopera para pagamentos digitais realizados via aplicativo. Vamos continuar com os cashback. E a 15ª, novidade, ampliar as parcerias de operações de crédito compartilhadas com cooperativas do mesmo sistema no território nacional. Bom, o Sicoob tem, falei aqui, 119 cooperativas. E as cooperativas pequenas são chamadas de S1, as médias S2 e as grandes S3. Nós somos uma S3. E às vezes, uma cooperativa do sul de Minas, uma S1, uma S2, ela pode ter um problema, o associado cresceu mais do que a cooperativa e às vezes ele iria sair para um banco. Então essa cooperativa, algumas vezes as pessoas ligam, Jacques, dá para a gente ser parceiro aqui e tal, a gente segura o cooperado
ele é cooperado daquela cooperativa, mas a cooperativa nossa ganha o spread na operação e a gente mantém o cooperado do sistema. Ok? Obrigado. Muito obrigada, Jackson. Convidamos o diretor administrativo, Edgar Luiz Pena de Moraes, para falar sobre a relação cooperativa e cooperado. Boa noite. Espero que todos tenham uma excelente noite. Agradeço por nos acompanhar, os aqui presentes e aqueles também que nos acompanham por meio do aplicativo MOB. Bom, quero começar reforçando a importância da utilização dos nossos aplicativos, principalmente o app Cicobi, aplicativo esse que permite que você realize todas as suas transações de maneira rápida, fácil e segura. O MOB, que permite você participar à distância, como muito que nos acompanha essa noite, essa assembleia, por meio do aplicativo MOB, além de algumas outras informações da cooperativa, mas quero destacar também o Coopera, que é, como eu sempre digo, o shopping do cooperado. Então, você que utiliza o seu Cicobi Card, acumula pontos, você tem aqui no Shopping Coopera inúmeros produtos e serviços que vocês podem trocar. Tá? Mas esse ano, todo ano eu falo aqui sobre o crédito na fatura, vocês vão se lembrar, né? Você pode sim trocar no crédito na fatura, mas esse ano eu quero trazer uma proposta diferente. Mostrar a vocês que vocês podem trocar esse ponto Coopera por brindes especiais e exclusivos do Cicobi Credimep. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira. Seleciona produto Cicobi, mas você vai integralizar na sua conta capital e escolher o seu brinde que você pode retirar nas agências, na agência mais próxima. Então você escolhe o seu produto, integraliza o valor de cotas correspondente ao produto que você deseja e você vai ter um brinde exclusivo, personalizado do Cicobi Credimep. Essa campanha, nós começamos no ano de 2025, foi um sucesso. Então, esse ano a gente decidiu ampliar com muitas novas opções de brindes. E hoje, uma surpresa especial para vocês, ao fundo do salão nós teremos o nosso espaço Integralize e Ganhe, para que vocês possam ter a experiência de ver esses brindes aqui e fazer a sua troca e levar o brinde para casa hoje, tá? Lembrando, isso vai acontecer depois das apresentações e vai até às 23h30. Bom, e como a gente está falando de pontos Coopera, a cooperativa ajuda o associado a acumular pontos Coopera. O Jacques já mencionou, nosso programa de cashback, 20 pontos Coopera a cada documento pago pelos nossos canais digitais. Porque nos canais digitais isso gera eficiência, e eficiência é bom para o cooperado. No ano passado, foram mais de R$ 1.300.000 para os associados por meio desse programa. Então, um valor muito significativo, muito representativo. Mas quem utiliza o Cicobi Card, além de pontos Coopera, também tem a oportunidade de ganhar prêmios muito, muito especiais. Um associado nosso de Nova Lima ganhou uma moto 0 km. E uma associada nossa aqui de João Molevade ganhou R$ 50.000 em barras de ouro. Mas quem vai contar essa história, como é que foi viver essa experiência, não sou eu não. Ela mesma vai contar para vocês. Meu nome é Edna Maria da Silva. Eu moro em João Molevade há 38 anos. Quando eu vim de Goiás, né, eu comecei a trabalhar por conta própria. Com isso, a Cecília, né, foi ser minha cliente, foi convidada para trabalhar no Cicobi e ela me levou junto. Eu abri uma conta e tudo. Desde que eu vim para cá, para o Cicobi, né, já me ofereceram o cartão. Eu sempre utilizei em viagens, mesmo compras em supermercado. Às vezes eu entro no Instagram e sempre tem uma propaganda da Cicobi. E nesse dia eu vi que teve uma propaganda que você usasse o cartão, teria ganhar, mas assim, nunca imaginaria que eu iria ser sorteada. Hoje em dia, com tantos golpes, a gente fica meio preocupada. A Luana me enviou uma mensagem
eu falei para ela que eu iria entrar em contato com a gerente aqui na Sicoob. Aí eu bloqueei ela toda. Nisso, 2 dias depois, a Amanda me liga, né? Eu tinha ganhado, aí eu assustei, falei assim, nossa, então é verdade? Aí que foi que eu acreditei, realmente. Eu sou uma pessoa muito católica, sabe? Eu agradeci muito a Deus e falei que tudo tem a sua hora. Então, se Ele enviou isso para mim, é porque eu era digna de receber essa premiação. Muito legal, né, gente? Então, quem usa o Cicobi Card só tem a ganhar. Bom, e mais do que atendimentos, a gente procura estabelecer conexões. E no ano passado, foram mais de 161 mil conexões realizadas por nossa área de relacionamento com o associado. Isso fora, naturalmente, aquele atendimento presencial que sempre temos muito carinho com o associado nas agências, a gente tem essa área de relacionamento. E olha o nível que a gente procura manter, 97% de índice de satisfação desse atendimento da nossa área de relacionamento. É algo incrível. Quando se fala no Brasil e comparativamente em instituições financeiras, isso é algo quase que inimaginável. Mas nós somos diferentes, nós somos Cicobi Credimep. Então está aí o nosso compromisso em atender bem. E por isso a gente recebe muito carinho dos associados, a área de relacionamento recebe aí algumas mensagens. Vou ler uma delas aqui para vocês. Gratidão por todos serem atenciosos, sempre gentis. Já passei por vários bancos e só aí tive atenção, respeito, sou muito grata. Então é muito gratificante para a gente receber esse tipo de mensagem, esse tipo de reconhecimento dos associados, mostra que a gente está no caminho certo. Falar um pouquinho de educação cooperativista, financeira e empreendedora. A gente tem alguns programas muito importantes, um deles para o jovem cooperativista de 15 a 29 anos, mas a plataforma está aberta para qualquer idade. O Conexão Cicobi. Então, se você quer se tornar um jovem empreendedor, acesse conexão.institutocicobi.org.br. Tem muitos módulos interessantes, como análise de habilidades, tem módulos ensinando você a tirar a sua ideia do papel e transformá-la em projeto. Então, é uma ferramenta de educação muito importante que nós utilizamos e não perca essa oportunidade. E temos também capacitação para liderança, que vai desde o conhecimento do sistema financeiro nacional, passando por análise estratégica, gestão de pessoas, enfim. O site de acesso esse é o cicobi.com.br/educação. Também está aberto para todos os associados. E aí eu quero reforçar com vocês, não percam a oportunidade. A gente tem aqui 2 ferramentas para que vocês possam se desenvolver, para que todo associado possa se desenvolver. São ferramentas gratuitas, de excelente qualidade, e o melhor, vocês podem fazer isso no conforto de casa. Então não percam essa oportunidade de capacitar, como o Jackson mencionou, né, o nosso papel, um princípio de educação, formação e informação, a gente disponibiliza, você associado tem que aproveitar. Falar um pouquinho de inovação, o Cicobi Credimep também tem um programa exclusivo nosso, que é o Inove Mais, e dentre outros projetos, eu quero destacar aqui o projeto Lean, por meio do qual nós já implementamos quase 1000 melhorias. O Lean, para quem não está familiarizado, é um programa que visa eliminar desperdícios e agregar valor para o cliente. Então, quando se fala que você, em melhorias de processo, tivemos aí quase 1000 melhorias, isso significa mais agilidade, mais eficiência, que é o nosso foco, porque isso se traduz em ganho para o cooperado. E esse programa foi um sucesso tão grande, é um sucesso, porque é um programa contínuo no Cicobi Credimep, é um programa de tanto sucesso que a gente foi reconhecido no 32º Fórum Nacional do Lean. Então, vocês imaginem, o Cicobi Credimep estava como um case de sucesso em um ambiente em que estavam empresas gigantes do cenário nacional, inclusive multinacionais, e o Cicobi Credimep
como um case de sucesso. A gente teve a oportunidade, o Tiago, que está aí ao centro, que está à frente desse projeto, junto com a equipe dele, que são responsáveis por conduzir esse projeto no Cicobi Credimap, estiveram lá fazendo a apresentação, então foi algo que nos encheu de orgulho. Falar um pouquinho mais de premiações, temos também o concurso cultural, que é promovido pelo Cicobi Confederação em âmbito nacional, e nós também tivemos uma ganhadora na etapa regional de Minas Gerais, que foi a Bianca Bicalho, do Colégio Providência, na cidade de Mariana. Esse é um concurso para as crianças e adolescentes até o 9º ano do ensino fundamental, e produção de desenhos, poesias, histórias, enfim. E a Bianca, ela foi a ganhadora com esse desenho maravilhoso que vocês estão vendo aí. Diversidade é um quebra-cabeça do amor. Então, também muito bacana ver a criatividade e as pessoas se inteirando e interagindo cada vez mais com o cooperativismo, desde nova. Mas também a gente tem que ser bom na parte de negócio, né? Na parte comercial. E o Cicobi Credimap é. O Jackson falou aí do grupo S3, que é o grupo do Cicobi Credimap. A campanha regional de performance, que é uma campanha promovida pela Central de Minas Gerais, a qual nós estamos vinculadas. E o Cicobi Credimap ganhou o troféu Diamante como maior pontuação geral entre as agências no estado de Minas Gerais, né, vinculadas a essa central, que foi a agência de Ponte Nova. E também tivemos destaque na premiação aí com volume de produção de seguros. Muito bacana. E como o Jackson já falou também, e referenciou aí como o Oscar do cooperativismo, nosso PDGC, no maior nível, que é o nível excelência. Então, você começa nos primeiros passos, vai até chegar ao nível excelência. Então, a gente está no último nível e ainda fomos agraciados com ouro. É algo que mostra tudo aquilo que vem sendo construído ao longo desses anos no Cicobi Credimap, que a gente tem sido muito assertivo, né? E, como o Jackson mencionou, só 9 cooperativas, gente, dentre quase 400, dá a dimensão dessa honraria. Bom, quero falar com vocês de um lançamento breve aí, no dia 27/4, vai ser aberto o nosso edital de patrocínio esportivo para atletas de modalidades corrida, crossfit, beach tênis e jiu-jitsu. Então vai ficar aberto do dia 27 até o dia 17/5. Então, quem se interessar, quem quiser ser patrocinado pelo Cicobi Credimap, tem que entrar lá e, cumprindo os requisitos, vai concorrer com outros atletas associados. Porque, do mesmo modo, a mesma sistemática do Dupla Perfeita, quem vai decidir quem vai ser patrocinado pelo Cicobi Credimap não somos nós, não. São vocês associados. Então, participem, gerem engajamento. E aqui tem uma patrocinada nossa, que é a Lara, foi patrocinada nossa no ano passado, foi ganhadora, foi uma das mais votadas, e ela tem um recado para vocês. Ela, como patrocinada pelo Cicobi Credimap, mas mais do que isso, como envolvida com o Cicobi Credimap verdadeiramente desde pequenininha. Cada passinho de hoje constrói um futuro divertido amanhã. No tatame, eu aprendo a me mexer, me divertir e a nunca desistir. Ufa, consegui! Cada treino me deixa mais forte e animada. Assim como treino para conquistar medalhas, posso treinar meu dinheirinho para realizar meus sonhos. Cada moedinha da minha conta Kiko do Cicobi Credimap me aproxima das minhas vitórias. Treinar, guardar meu dinheirinho e sonhar grande é muito divertido. Obrigado, Cicobi Credimap, por estar comigo em cada conquista. Abra uma conta Kids no Cicobi Credimap e ajude seu pequeno a construir um futuro cheio de conquistas. Muito legal. A Lara é de Nova Era. Bom, e para encerrar a minha parte aqui, eu gosto sempre de falar um pouquinho da nossa gente, né, da nossa equipe, e destacar um programa de estágio do Cicobi Credimap. A gente tem um programa robusto de estágio. Para vocês terem uma noção, mais de 30% dos nossos colaboradores atuais foram estagiários do Cicobi Credimap. E, há um tempo atrás, nós fizemos uma publicação no LinkedIn chamada Do Estágio à Liderança. E aqui são só exemplos de pessoas que começaram
como estagiário e hoje ocupo cargos de grande relevância no Cicobi Credimap. A gente tem aqui o Tanzli, gerente da área de produtos, a Camila, gerente de marketing, o Bruno, gerente de riscos e controle. Começaram como estagiários e hoje são gestores no Cicobi Credimap. Isso é só uma parte para dar para vocês uma dimensão da robustez que é esse nosso programa e, principalmente, tem uma fala do Jackson muito internalizada na cooperativa. Tão importante quanto crescer é desenvolver. E um programa desse, que é capaz de transformar tanta gente em líder, mostra a nossa capacidade de desenvolver e formar pessoas. Quando eu comecei aqui como estagiária, eu achei que eu ia somente aprender, mas eu fui incentivada a criar, a propor ideias, a participar do processo. Hoje, como efetiva, eu sigo fazendo parte desse movimento coletivo que incentiva cada ideia, mesmo sendo ela a mais ousada. Mesmo à distância, eu sigo conectado com o time, porque aqui o protagonismo é construído junto, com confiança e colaboração. Ser estagiário foi só o começo por uma jornada onde cada passo meu foi apoiado por muita gente boa. Desde o estágio, aprendi que aqui ninguém cresce sozinho. A gente cresce com o outro e pelo outro. E é isso que me motiva, fazer parte de um time que joga junto. Protagonismo coletivo é quando cada pessoa importa, cada ideia, cada contribuição. E tudo começa por aqui. Muito bacana, alguns estagiários aí que hoje são funcionários e vocês viram eles usarem a expressão protagonismo coletivo, né? Isso para nós internamente significa a prevalência da ideia que mais contribui, independentemente do cargo que a pessoa ocupa. Por isso são tão felizes, aqui eles são convidados efetivamente a participar, não estão aqui só para arquivar documento, para fazer tarefas de menor relevância, não. Eles participam efetivamente, aprendem, contribuem, se formam, crescem junto com a cooperativa e se tornam pessoas importantes no nosso contexto. O Jaco já falou do nosso reconhecimento, porque a cultura ela não pode só ser teoria, tem que ser prática. A gente foi reconhecido no ano passado pela Humanizadas como uma das empresas melhores para o Brasil e pela GPTW pelo 5º ano consecutivo. Mas aqui eu quero chamar a atenção para algo que é muito especial para nós, que é o pilar da igualdade. Nós atingimos 98 pontos de 100 possíveis. Isso mostra o nosso compromisso com a inclusão e principalmente com a diversidade. Ter esse reconhecimento por parte dos colaboradores, de fato, não é para qualquer um. É para alguém que se preocupa, no caso esse alguém é o Cicobi Credimap, que se preocupa efetivamente com as pessoas. Então, se você quer fazer parte desse time vencedor, acesse nosso site, abra Trabalho Conosco e vem fazer parte. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Muito obrigada, Edgar. Convidamos o diretor de negócios, José Celi Ferreira, para apresentar as vantagens da cooperativa e evolução dos negócios. Boa noite a todos. Esse é um momento extremamente importante, onde nós prestamos conta dos nossos atos, das nossas ações, de um trabalho de um ano inteiro. E, felizmente, os números e as vantagens, os benefícios continuam muito bons. Isso tem nos remetido a um crescimento extraordinário, muito acima do sistema financeiro, e dá uma segurança muito grande para nós, enquanto dirigentes, e para vocês, associados. É muito bonito ver a casa cheia, né? Pessoal aí comprometido e envolvido, e instituição financeira nenhuma faz isso, presta contas como nós prestamos. Isso faz parte da nossa transparência, o princípio da transparência. Eu vou falar um pouquinho das vantagens aqui, e o Jackson sempre comenta, a cooperativa tem que ser atrativa para todos os perfis de associados, seja aquele que investe na cooperativa, aquele que utiliza nossos créditos, aquele que utiliza nossos produtos e serviços, enfim, aquele que traz a sua movimentação e os seus negócios. E a gente trabalha muito o princípio da principalidade, ou seja, a gente quer que todos vocês tenham a Credimap como a sua principal instituição financeira para realizar seus negócios. Operações de crédito,
Nós tivemos no ano um crescimento um pouco menor, 15%, né? Todos sabem aí o momento que o mundo vive, um momento conturbado, complexo, e o Brasil também, né? Não deveria ser diferente, várias questões. Então, a gente está sendo mais conservador no crédito, para manter a nossa saúde equilibrada e forte, e para a gente continuar a nossa jornada aí de crescimento. Então, nós crescemos 15% no ano e fechamos o ano com 2 bilhões e 58 de crédito. E notem aqui que a gente também, de uma forma bem inteligente, fez provisões que nos dão uma segurança e um colchão de liquidez para qualquer intempérie que venha a surgir. Então, nossa operação cresceu de 1,792 para 2,58 e as provisões de 76 milhões para 100 milhões. Isso dá assim, uma tranquilidade muito grande para a gente estar aí no nosso dia a dia, crescendo e produzindo bons frutos para todos os associados. E aí nós aqui fazemos uma comparação, para reforçar o que eu acabei de falar. A inadimplência do Sicoob Credimep fechou o ano com 2,14. Isso é o INAD 90, é um indicador muito acompanhado pelo Banco Central e pelo mercado. O mercado foi 4,03, ou seja, nós praticamente a metade. E o nosso índice de cobertura, é o que eu acabei de falar, esses 100 milhões, ele é 2,26 vezes, ou seja, o que a gente tem já de provisão cobre 2,26 vezes o nosso INAD 90. E INAD 90 não quer dizer perda. Muitos a gente recupera, recebe, repactua. Aqui a gente faz uma comparação das taxas médias com o sistema financeiro em 3 produtos, que são mais direcionados para a pessoa física, que é o cheque especial, que é o cartão de crédito e o consignado privado. Todos eles, as nossas taxas são inferiores. Isso aqui é taxa média, gente, porque às vezes a pessoa pode falar, você falou 4,42, mas o meu cheque especial é acima, mas tem uns que é abaixo, então é na média. O cartão de crédito assim, punitivo, então a gente orienta, não parcelem cartão de crédito, porque a taxa é muito alta. Mas mesmo assim, a gente ficou aqui bem abaixo, né, da média do mercado. 9,99 e o caso maior aqui, o Santander, 15,77. Já lá no cheque especial, foi o Bradesco a maior taxa. Do consignado privado, que aí o risco é menor, porque é feito na folha de pagamento dos trabalhadores, a nossa taxa média é 2,35 e a maior também foi do Bradesco, 3,51. Aí isso tudo remete para aquele balanço social que o Jacques muito bem apresentou aqui. Depois, aí nós já tivemos um crescimento maior, de 25% no ano, e em volumes assim, expressivos. Isso demonstra claramente a nossa credibilidade. E nós não pagamos 120%, igual um grande banco aí, deu um golpe enorme, né, nas pessoas. Não, nós pagamos taxas compatíveis com as grandes instituições financeiras do país. Mas nós ainda temos a participação dos resultados que melhora muito a nossa rentabilidade. 25%, então nós fechamos o ano com 3.200, arredondando aqui, com um crescimento extraordinário, e o depósito à vista, que é muito importante para a gente, que ele nos fornece recursos para a gente estar operando nossas operações e a nossa centralização financeira, fechou com 479 milhões. E a gente vem trabalhando muito fortemente a principalidade que eu acabei de falar anteriormente. Opções de investimento, nós temos muitas, e opções sólidas, não é coisa assim de aventura não, porque a aventura é perigosa, né? Então a gente fez um comparativo aqui, nos últimos 12 meses, o nosso RDC, que é o nosso produto de renda fixa, que não oscila, a taxa é contratada em CDI, pré muito pouco,
mais as sobras, nós tivemos uma rentabilidade do ano de 15,85, acima do CDI, que o CDI médio foi 15. Descontado a inflação, o IPCA do período, 4,26, e o imposto de renda. Aí a gente considera aqui o maior imposto de renda, que é para prazos menores. Nossa rentabilidade líquida, gente, foi 9,21 no ano. É extraordinária a rentabilidade. A caderneta de poupança, que é um produto que hoje nós trabalhamos ele já muito forte também, nós temos essa opção para quem gosta. Ela rendeu, ela é isenta de imposto de renda, ela rendeu 4% real, de ganho real. O Ibovespa foi um ano excepcional, né? Para quem tem, né, nervos de aço, foi bom. Mas, na verdade, o Ibovespa, a grande rentabilidade dele, que deu líquida 24,51, foi calcada em pouquíssimos papéis. Quem deu sorte de comprar um papel que subiu, mas muitos papéis caíram do montante da Bolsa. E aqui a gente compara em 5 anos. Novamente, olha, o RDC mais as sobras deu um rendimento líquido de 32,37. A poupança também deu rendimento líquido positivo, né, de 5,97. Aí, olha o Ibovespa, já deu negativo, 3,04. Então, tem gente que gosta e a gente respeita muitas opções, mas a gente quer mostrar que nós temos uma aplicação simples, uma aplicação que não tem problema, não tem risco, não tem nada, e que rende muito bem. Quanto mais cooperativismo, mais oportunidades de negócio. E, gente, nós estamos na era da cooperação, da colaboração. E a Credimep cresce porque nós temos equipes sólidas, equipes que trabalham juntos, trabalham em conjunto para o nosso crescimento. O Open Finance é um mecanismo espetacular e muita gente ainda não entendeu o que é o Open Finance. É você, associado, compartilhar os dados com a gente de outra instituição. Se autoriza, a gente vai ter condição de analisar aquele produto que você tem no mercado. Muitas vezes nós vamos fazer melhores ofertas e dar consultoria financeira também, né? Então isso permite mais limite de crédito, permite que você pode acessar todas as contas no nosso aplicativo de outra instituição, então não precisa de abrir o app de de outro banco. Segurança e transparência, taxas competitivas e ofertas personalizadas. Então, no nosso aplicativo, baixar o aplicativo nosso é extremamente seguro, confiável, e aí, vocês autorizando, vai permitir com que a gente faça melhores ofertas, tanto no crédito, como em captação, em produto e serviço. Tecnologia de ponta para impulsionar suas vendas. A nossa Cipag 2.0, ela teve uma evolução tremenda, e aqui a gente tem vários modelinhos de acordo com o perfil da empresa, com o porte, com o nível de tecnologia dessa empresa, e não tem enganação, porque a gente vê muitas maquininhas aí do mercado, né, não vou citar, é questão de ética, que prometem uma coisa e vendem outra, enganam, oferece uma taxa, passa ali uma semana, já muda aquela taxa, e a pessoa, como é que acompanha várias vendas, né? Vendas pequenas, vendas de varejo. Nosso é transparente, a taxa que a gente negocia é sustentada e pode conferir que não tem pegadinha, não tem mudança. Então, os comerciantes aí podem e devem usar a nossa maquininha, e ela traz outros benefícios, porque eu sempre digo aos nossos gerentes, ninguém compra um produto só pelo preço, ele compra pelo atendimento, relacionamento, solução rápida dos problemas, e a gente vende combos. Então, quem concentra com a gente, maquininha, cobrança, todos os seus produtos, seguro e tal, tem muitas vantagens além das sobras, que é a redução de taxa. O Jacques colocou muito bem, é o xarope da Coca-Cola, né? Então, a pessoa é parceiro de vez, ela vai ter melhores condições. Solução para o agro, né? Então, o agro, a gente vem trabalhando fortemente no agro. Tem áudio? Não, né?
Então, gente, aqui tem um vídeo para vocês acompanharem aí. Então, nós temos hoje um trabalho aí já bem focado no agro. Quem está no agronegócio tem taxas melhores, condições melhores de financiamento. E a gente tem evoluído muito isso aí em várias regiões. Agora a gente vai lá para Natal, o pessoal de Natal deve estar nos acompanhando aí pelo MOB. Nós vamos lá 2 semanas, nossos especialistas em crédito rural. Então, o crédito rural hoje é uma realidade dentro do Cicobi Credimep. Então, quem for produtor, procure seu gerente, atualize lá o seu cadastro, que a gente tem ótimas opções para o crédito rural. O agro passa por uma instabilidade aí, está tendo recuperações judiciais, mas muito em função da soja, que a soja realmente caiu muito de preço. Mas o café está muito bom, né? O leite nem tão bom, mas o leite é sempre um produto de sobrevivência, né, do produtor rural. Então é isso. Então no crédito rural, né, Cicobi Credimep agora muito atuante, com muita força, né, com muitas possibilidades. E esse caso aqui, desse senhor aqui, que é a lavoura de goiaba, é muito bonita a história dele contar. Ele veio lá do Nordeste para cá, não é isso? É isso aí? Natal, né? Ele perto de Natal. Então, ele assim, tem a nossa assistência e ele está muito feliz com a produção de goiaba. Ele argumenta várias coisas com relação à adubação. Ele tem lá um projeto de irrigação muito, muito interessante. Então, podem contar com a gente aí também no crédito rural. Reforçando, né, a área urbana, que a gente é muito forte, comércio, indústria, prestação de serviço e pessoas físicas também, de modo geral. Consignado nosso, federal, é um dos mais baratos do país. E a gente, às vezes, perde a oportunidade de fazer negócio em função do desconhecimento desses produtos. É isso aí, gente. Obrigado. E daqui a pouco a gente vai bater um papinho aí com a turma e tomar uma cerveja. Muito obrigada, José Sueli. Convidamos o diretor financeiro, Antônio Carlos Guerra Júnior, para apresentar os principais indicadores e evolução dos números. Boa noite, todos presentes, quem nos acompanha via aplicativo MOB. Apresentar um pouquinho dos principais indicadores financeiros do Cicobi Credimep. Ativo total. Ativo é o principal indicador aí que baliza o sistema financeiro nacional. Tivemos um crescimento robusto no ano de 25%. Fechamos em 3 bilhões 960. Faltou um pouco para atingir os 4 bilhões. Crescendo aí 216% nos últimos 5 anos. Mostra aí a força da cooperativa, a sustentabilidade e solidez no crescimento. Patrimônio líquido, quase alcançamos aí meio bi, chegamos a 494 milhões, crescendo 27% nos últimos 12 meses, 223% nos últimos 5 anos. Rentabilidade patrimonial, quanto de real de lucro em cada quanto real de patrimônio. Crescemos 37,8% no ano de 2025, atingindo 27,61%. Referência Cicobi 16,55%, a Central Secrende 17,37%. Lembrando que esse indicador é quanto maior, melhor. Estamos acima aí da Central e do sistema Cicobi. Sobras brutas, tivemos um ano excepcional de resultado. Então, fechamos com uma sobra bruta de 119 milhões, crescimento de 47%. Foi um ano muito bom para a cooperativa em questão de resultado. Agora vamos fazer um comparativo dos grandes números da cooperativa com o sistema Cicobi e com o sistema financeiro nacional. Operação de crédito, o sistema financeiro cresceu 10,20%. O sistema cooperativo 11,50% e a Credimep 14,80%. Em depósitos,
o sistema financeiro cresceu 11,50%, o sistema cooperativo 15,70% e o Sicoob Credimap 23,80%. Patrimônio líquido, não temos informação do sistema financeiro, o Banco Central ainda não liberou o fechamento de dezembro de 25, mas o sistema Sicoob cresceu 15,30%, Credimap 27,60%. Ativos total, sistema Sicoob cresceu 19,50%, Credimap 24,80%. Mostra aí Credimap com crescimento maior do que o sistema cooperativo e que o sistema Sicoob. Agora eu vou trazer um pouquinho da evolução dos nossos produtos financeiros. Cartão de crédito, Credimap cresceu 21,5%, Secrenge 16,4%, Sicoob 16%, Cop Certo, crescemos 29,30%, Central 26%, Sicoob 24%, cobrança bancária, crescemos 11% em volume de liquidação, Secrenge 12% e Sicoob 3%. Depois da implantação do PIX, o volume de liquidação de cobrança tem crescido, mas um ritmo mais lento. Consórcio, tivemos um excelente ano, comercializamos em volume de cartão, tivemos um crescimento de 32,1%, Secrenge 16% e o Sicoob 21%. Cipag, crescemos 21%, Secrenge cresceu 36% e o Sicoob cresceu 32%. Perspectiva esse ano que a gente ultrapasse 1 bi em faturamento. Seguros Gerais também foi um ano muito bom para a cooperativa, cresceu quase 40%, 38,7%. Central Secrenge cresceu 17,8% e o Sicoob cresceu 18,3%. Seguro de vida, crescemos 4%. Central e Sicoob teve um crescimento maior. A gente tem um espaço para crescer mais em seguro de vida. E eu trouxe o câmbio. É um produto relativamente novo, mas a gente vai dar um foco maior no câmbio. Esse ano estamos implantando a mesa de câmbio própria da Credimap, o que vai gerar mais agilidade e mais volume. Então, é um produto que a gente aposta muito para esses próximos anos. É isso. Muito obrigado. Bom evento a todos. Muito obrigada, Antônio Carlos. Convidamos agora o coordenador do Conselho Fiscal, senhor Bruno Drummond, para a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba, Circuito do Ouro, Grande BH e Rio Grande do Norte, Sicoob Credimap, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e contábeis e o relatório da administração relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, com base no parecer dos auditores externos da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, CNAC, declara que os atos da administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da cooperativa. O parecer do Conselho Fiscal é favorável e recomenda que os documentos supracitados sejam aprovados pelos senhores cooperados em Assembleia Geral Ordinária. João Monlevade, 31 de março de 2026. Bruno Drummond Magalhães, coordenador. Maria Aparecida Albuquerque Bueno, secretária. Denis Almeida dos Reis, membro efetivo. Cássio Martins da Costa Araújo, membro suplente. Gostaria de reforçar também a importância de manter um canal aberto de comunicação entre os cooperados e o Conselho Fiscal. Então, você pode acessar o site e falar com a gente lá do Conselho Fiscal. Vai ser um prazer poder ajudar no que for necessário. Agradecemos ao senhor Bruno, muito obrigada. Pedimos ao senhor Raimundo Sérgio Campos, assessor executivo do Sicoob Central Secrenge, que conduza a votação do item A. Boa noite a todos. É um prazer participar mais uma vez dessa festividade que é a AGO da Credimap. Tive o prazer de ver a primeira. Estou vendo a 30ª
E tenho certeza que chegaremos na 100ª. Não eu, é claro, mas a Credimep. E sempre crescente. E não é por acaso que as coisas aconteceram. Nós vimos os números, vimos os resultados, vimos também os pareceres, e tem um parecer que ele não foi citado aqui, que é o parecer permanente da SECRENGE, do CCS e do Banco Central, onde eu posso acompanhar praticamente mensalmente a evolução da Credimep. Parabéns aos funcionários, aos diretores e particularmente aos associados. E não por acaso, há mais de 4 mandatos, o Jackson representa a Credimep no nosso Conselho de Administração. A Credimep também faz história na gestão. Parabéns. Para aprovar o item A do edital, os diretores não podem colocarem para votar porque o assunto a eles interessa diretamente. Há conflito. Para tanto, é excluído um presidente ad hoc. E foi escolhido o Geraldo Camilo Leles Ponte, por favor, e a Cristineia Miranda, como secretária. Vocês que estão aí, podem permanecer, e se assim vocês permitirem, eu os representarei para colocar para votar. Ok, Cristineia? Tá bom? Aqueles que forem favoráveis à aprovação das contas do exercício de 2025, por favor, permaneça como estão. Voto contrário? Nulo. Está aprovado por unanimidade. Parabéns. Passamos agora às deliberações relativas ao item B do edital, destinação do resultado e exercício de 2025. Convido o presidente do Conselho de Administração, Jackson Guerra, para a apresentação. Bom, esse foi o histórico de evolução de distribuição das sobras. 2021, nós distribuímos aos associados, na proporção da movimentação de cada associado, 10 milhões, 2022, 12.900, 2023, 20 milhões, 2024, 27 milhões. E aqui estão as sobras líquidas à disposição da Assembleia. Comparativo aqui 23, 24, 25, vou me ater a 2025. Em 2025, nós tivemos uma mudança do Banco Central, uma mudança no COSIF contábil, onde houve um aumento de provisão, por esse momento, né, de mundial, de exigir mais provisionamento. Todas as instituições bancárias passaram por um aumento de provisão, referente à resolução 4966. Então, nós tivemos um impacto de 15.647.000 de aumento de provisão. Tivemos uma reversão do FATS utilizado ao longo do ano, sobre capacitação, doações, que eu citei aqui, 5º e 7º princípio, 4.140.000. Tivemos uma notícia boa, uma recuperação de um prejuízo antigo, 7.700.000. Desses 7.700.000, quase 5 milhões foi lá, referente ao Rio Grande do Norte. Nós incorporamos lá e conseguimos receber uma conta bem alta lá. Por que ele entra negativo? É porque, quando é de exercícios anteriores, no nosso estatuto, esse valor já vai direto para o fundo de reserva. Então, por isso ele entra negativo. Então, tivemos uma sobra líquida do exercício de 110.503.000. Agora, o FATS, aqui, estatutariamente tem que ir 5% para o FATS
e 10% para o fundo de reserva. Então, 5.500 para o FATS, 5.525, né? E 11.050.000 para o fundo de reserva. Então, tivemos uma sobra líquida após destinação de 93.928.000. Tivemos ainda, após a auditoria, uma diferença de 49.479. E aí é bom também lembrar o seguinte: nós tivemos, criamos há 2 anos atrás, numa assembleia dessa, um fundo de expansão de 3 milhões. Ele deveria retornar aqui, só que foi colocado em ata que ele venceria na Assembleia. E se ele vence na Assembleia, ele não é referente ao exercício anterior. E aqui a gente trata do exercício anterior. Então eu peço que esses 3 milhões, eles possam ir para o resultado desse ano, né? Por isso 93.977 e não 96, como eu cheguei até a apresentar nas pré-assembleias, mas aí teve essa correção da auditoria falando que esses 3 é para esse exercício. Então, sobra à disposição da Assembleia 93.977, um aumento de 29,3 em relação ao ano anterior. E essa é a proposta de distribuição apresentada pelo Conselho de Administração do Cicobi Credimep. Em função que eu falei de termos que aumentar nossa sede e até de unidades que vão ser abertas lá no Rio Grande do Norte, nós pedimos aos associados um fundo de expansão de 6 milhões, destinaremos 52.977.000, se aprovado, para o fundo de reserva. O fundo de reserva é importantíssimo, que além de dar essa segurança para o associado, aumenta a competitividade da cooperativa também. Então é muito importante essa aprovação. E distribuir para os associados 35 milhões, na proporção da movimentação. Dessa forma, nós saímos de 27 milhões que distribuímos o ano passado para 35 milhões, um aumento de 30% de evolução em relação ao ano anterior. Isso faz com que a cooperativa consiga distribuir de forma bastante sustentável, ela cresce o fundo de reserva, ela fica mais competitiva e ela também, ela é igual a boca de jacaré, né? Ela vai aumentando a distribuição para os associados na proporção da movimentação. Aqui nós temos um exemplo da distribuição para que vocês possam, fazendo uma regra de 3 aí na cabeça, ter uma noção de quanto que vão receber. A Assembleia hoje, ela sendo aprovada, vai a ata para o Banco Central, daqui uma semana, talvez, vamos falar 10 dias mais seguro, daqui a 10 dias vocês podem acessar aí pelo app nosso aí, do Cicobi, e vão ver quanto que vocês ganharam de capital social. Então, por exemplo, quem deixou um saldo médio de 10 mil, recebeu R$110. Quem aplicou na cooperativa, por exemplo, em RDC, 100 mil, vai ganhar 1.150. Quem aplicou 100 mil em letra, ganha a metade, R$573. Quem pagou os juros pagou em juros 10 mil, vai receber R$360. Além disso, né, as pessoas que adquirem produtos como CIPAG, cobrança, seguro de vida, seguro automóvel, residencial, empresarial, também vão receber proporcional à regra de cada desses produtos aí. Ok? Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Jackson e pedimos ao senhor Raimundo que conduza a votação do item B. Lembrando que os cooperados que estiverem assistindo a Assembleia pelo MOB já podem votar nas pautas e aqueles que preferirem poderão votar ao final de cada item. A votação vai até às 23h59 no aplicativo.
Muito bem. O Jackson, muito claro, né, nas transparências e na sugestão de aprovação pela Assembleia, lembrando que esse valor de 35 milhões a ser distribuído será integralizado ao capital social. Não é isso, Jackson? Então, a partir de 10 dias, vocês poderem acessar aí a página ou a conta de vocês no site e verá lá aquilo que coube a cada um de vocês. Está colocada, então, para votação a distribuição das sobras, fundo de reserva de expansão 6 milhões, 50 milhões para o fundo de reserva legal e para o associado 35 milhões. Colocado aí para votação e discussão. Os favoráveis que permaneçam como estão, contrários, nulos, aprovado. Para apresentação e condução da votação do item C, permanece com a palavra Raimundo. Bom, o FATS é uma verba carimbada. Ele terá que ter uma destinação própria de acordo com a legislação. E a sua aplicação, ele vai muito ao encontro da necessidade da sociedade onde ele está inserido. No caso, particularmente, da Acredimep, a gente vê algumas aplicações do FATS no ano de 2025, onde saúde, assistência social, assistência educacional e técnica, foram investidos mais de 4 milhões de reais. Atualmente, no exercício de 26, agora, para distribuir em 26, nós temos 5 milhões e 525 mil. Via de regra, esses valores que só podem ser gastos de acordo com a legislação, a Assembleia delibera ou dá a prerrogativa ao Conselho de Administração que faça o melhor uso dele em prol da sociedade, dentro dos limites legais. E é dessa forma pautada, e sempre foi, e comumente é usada realmente no cooperativismo nacional. Cabendo, portanto, ao Conselho de Administração fazer o melhor uso dele em prol da sociedade, em conformidade com a legislação em vigor. Está aberta aí para a discussão, votação. Os favoráveis que permaneçam como estão. Contrários, nulos. Aprovado por unanimidade. Parabéns. Encerramos neste momento a pauta da Assembleia Geral Ordinária e iniciamos a pauta da Assembleia Geral Extraordinária. Convidamos Jackson Guerra Araújo para fazer a apresentação do item A, reforma integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao artigo 57. Bom, pessoal, tem uma novidade aqui. Tem algumas mudanças, são mudanças sistêmicas. Outras mudanças do Banco Central, já inclusive está no nosso site, o novo estatuto, essas mudanças sistêmicas, essas alterações exigidas pelo Banco Central, mas também tem uma alteração nossa, proposta pelo Conselho de Administração, que vai impactar, acredito, positivamente para vocês aí. Principalmente no artigo 21. Bom, hoje já citei aqui muitas vezes que para poder fazer uso do capital social, a pessoa tem que ter 10 anos de associado e 65 anos de idade. E como é que era feita a devolução? Era um salário mínimo por mês ou 1%, o que fosse maior, né? A proposta do Conselho agora é passar de esse 1% para 2%, então seria 2% ou um salário, o que for maior. Então vamos a um exemplo aqui. Um cooperado tem, vamos supor,
juntou 10 mil na pessoa física e juntou 100 mil na jurídica, né? Movimento jurídico é um movimento maior, 110 mil. Ele, quando ele fez 65 anos de idade, já tem lá 12, 13 anos de associado. Ele procura, por exemplo, a Luciana, fala: Luciana, eu já fiz 65, eu tenho direito agora. Então, ele vai transferir o capital da jurídica para a física, que a devolução é na física, aí tem 110 mil, e aí 110 mil, um salário mínimo, 1.630, e 1% era R$1.000, então a parcela era maior, o salário mínimo, então ele receberia 1.630. Mas passando para 2%, o 2.000 e alguma coisa, né? 110 mil, 2.200, é maior do que os 1.630, ele vai receber parcelas de 2.200, então é 2%, ele vai receber em 50 meses. Essa é a primeira proposta. A outra proposta é que nós fizemos um estudo também, porque a gente tem que pensar muito nessa perenidade da cooperativa e qual que é a idade que a gente pode devolver integralmente para o associado. Porque a gente tem que imaginar o seguinte: a gente tem que pensar isso como uma previdência privada. Mas chega uma idade que a pessoa, né, ela está ali, já está com uma idade avançada, ela tem que receber de uma vez, né? Então nós colocamos o seguinte: com 78 anos, a pessoa vai receber de uma vez. Então, por exemplo, 65 anos, recebeu, ela vai recebendo parcelado, a cada 50 meses ela fecha um ciclo, mas ela continua associada, ela recebe o outro ciclo, continua associada, movimentando, tal. Quando chegou, ela completou mais um ciclo e já tendo 78 anos, o novo ciclo pós 78 anos, ela recebe de uma vez. Tá? Fizemos o estudo, uma forma tranquila, que a cooperativa é sustentável, os bons resultados apresentados permitem que nós vamos flexibilizando essas condições para vocês. Ok? Ficou claro? Tá? Então, essa é a principal alteração. As outras são sistêmicas e algumas por exigência do órgão regulador. Ok? Obrigado. Convido o senhor Raimundo Sérgio para esclarecimentos adicionais e condução da votação do item A. Quando nós verificamos no edital a palavra integral de reforma, na verdade, alguns números que são alterados ou alguns artigos regulamentados ou alguns erros ortográficos que são atualizados pelo CCS e pelo Banco Central. E na medida que a gente altera um número, altera os demais. Por isso a força de expressão reforma integral é usada. E evidentemente que nós vamos estar sempre fazendo isso, até porque, na medida em que a legislação vai mudando e ela vem mudando constantemente, a gente tem que atualizar o estatuto. Mesmo que seja 1 ou 2 artigos, a expressão usada será sempre a integral. O Jacques foi muito claro com relação àquilo que a cooperativa deseja e que é uma melhoria para os cooperados. A gente viu vantagem e, para tanto, nós colocamos aí para discussão e, posteriormente, votação. Quando eu falo discussão, é porque se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos preparados para responder ou dar maior explicação, se assim for exigido. Está aberta, então, aí para discussão. Votação. Os favoráveis à proposta do Conselho de Administração com relação à reforma estatutária, permaneça como estão. Contrários? Abstenção? Nulos? Está aprovado por unanimidade. Parabéns.
Agradeço a presença de Bruno Drummond e Raimundo Sérgio e solicito que permaneça no palco somente o senhor presidente do Conselho de Administração e a diretoria do Cicobi Credimep. Vamos aos assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. Lembrando que quem está assistindo em casa pelo MOB já pode votar em todos os itens da pauta. A votação irá somente até as 23h59. Com dupla perfeita, o Cicobi Credimep já destinou mais de 1,2 milhões de reais para iniciativas que fazem a diferença na nossa comunidade. E isso só é possível porque aqui o seu dinheiro vai além. Ele gera impacto real na vida das pessoas. Você, cooperado, participou, votou e contribuiu diretamente para transformar a realidade das instituições vencedoras do Dupla Perfeita 2026. O nosso projeto de doação que leva desenvolvimento para onde realmente importa. Porque quanto mais cooperativismo, mais transformação, mais oportunidades e mais desenvolvimento para todos. Agora, convidamos todos vocês a assistirem um vídeo que mostra, na prática, como Dupla Perfeita fortalece conexões, transforma realidades e multiplica a solidariedade. Me chamo Calissa Silveira, sou cirurgiã dentista. Meu nome é Joelson, sou um empresário, mas a profissão de raiz é garçom. Meu nome é Flávia, temos um supermercado que chama Comercial Araújo. Eu conheci o Cicobi através de uma amizade que a gente tem, né? O Cicobi foram pessoas que foram mostrando pra gente os benefícios. Um dia passando por aqui, eu falei, vou entrar. Aí entrei, conheci a Mariana, me acolheu, perguntou o que eu precisava. Aí ela mencionou sobre as taxas e os valores da maquininha se pague. E aí que surgiu o interesse. Mas eu falei assim, o consórcio é mais minha praia. Eu falei, vamos fazer na moto, se eu for contemplado, ótimo. Se eu não for, o dinheiro tá lá guardado do mesmo jeito. A gente trabalha com a maquininha, ele facilita a vida toda. O aplicativo, os cartões de crédito, débito, a gente trabalha com um pouquinho de cada coisa. Movimentando para quando você ajuda, mas eu tô no querer. Pessoas como você que fazem a nossa instituição trabalhar em prol da pessoa com deficiência no município. A gente veio mais uma vez te agradecer, né, junto com o nosso amigo Enzo, com a sua cooperação na Cicobi. Juntos a gente já conseguiu melhorar a vida de mais de 3 mil animais aqui na cidade. Iremos agora divulgar o resultado da Dupla Perfeita 2026. Os representantes das instituições escolhidas pelos associados que estiverem presentes deverão subir ao palco para formalizarmos juntos e celebrarmos juntos esse momento. Convido ao palco Alvinópolis, Instituição das Irmãs Beneficência Popular, Associação Te Acolher Alvinópolis e Instituto Cura Feridas. Em Bela Vista, Arca Bela Vista, Corporação Lira Musical e a Pai Bela Vista.
Paz João Molevade, Associação Companhia do Bem, Sevor e a Paz João Molevade. Nova Era, a Pai Nova Era, Associação na Mochila e Creche Lar de Jesus. Em Rio Piracicaba, Hospital Júlia Kopchek, Associação Unidos pelos Animais de Rio Piracicaba e Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao Câncer, PANFLAC. Em São Domingos do Prata, Abrigo São Judas Tadeu, a Pai Prata e Organização Amigo dos Animais de São Domingos do Prata. Em Barão de Cocais, Recanto Feliz, Associação de Agricultura Familiar Quintandeiras e Doceiras, em Itabira, a Pai de Itabira e Observatório Social do Brasil. Em Santa Bárbara, Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, Associação Humanitária de Serviços Sociais Voluntários. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, Associação de Mães, Pais e Amigos dos Autistas e outras síndromes de São Gonçalo. Em Ponte...
Em Ponte Nova, Fundação Menino Jesus. Em Catas Altas, a Provarte. E em Ouro Branco, Associação Civil Religiosa São Francisco de Assis. Para conhecerem as instituições ganhadoras que não estão presentes e saberem a colocação das instituições, acesse o nosso site. Durante a campanha, nós recebemos 7.860 votos, lembrando que somente foram computados votos de associados. Agradecemos imensamente os cooperados que fizeram parte deste momento e parabenizamos as instituições que realizaram belíssimas campanhas de engajamento. E lembrando que nas mesas vocês encontram QR Code para compartilhar a sua história conosco. Sua participação faz parte dos nossos 30 anos. E para quem está acompanhando online, a retirada do copo comemorativo estará disponível a partir do dia 4 de maio na sua agência. Para garantir, é obrigatório participar da votação de todas as pautas. Convido agora o Jackson Guerra para fazer o seu pronunciamento e encerramento da Assembleia. Tá. Ô, pessoal, cometi um rato falha, que eu falei que o capital teria daqui a 10 dias, mas talvez um pouco mais. Por lei é de 30 a 60 dias, então pode ser que demore um pouco mais para vocês visualizarem o capital, tem que aprovar pelo Banco Central a ata e tal, então talvez demore um pouco mais. Aqui mais uma ata, mais uma tela, né, das nossas inaugurações. Teremos esse ano reinaugurar a agência em São Domingos do Prata, perto ali da Praça da Matriz, em Alvinópolis, em frente na Rua de Baixo, em frente ao colégio, em Mariana, próximo aonde da nossa unidade, mas é de frente, uma agência nova, né, precisávamos trocar o espaço lá, e uma agência em dezembro em Parnamirim, uma reinauguração. Todas essas são reinaugurações. E teremos uma inauguração em Mossoró, prevista para julho, primeira agência lá em Mossoró, e nós também, do mesmo jeito que tem uma COP móvel aqui em Minas Gerais, teremos uma COP móvel no Rio Grande do Norte. Tudo que acontece de bom aqui, nós também temos que levar para lá, para o nosso projeto, nosso desafio de implantar o cooperativismo nesse estado, né? Bom, nós estamos celebrando 30 anos e nada melhor do que identificar com um brinde. E o brinde remete ao copo. Por isso, cada um de vocês ganhou um copo aí dos 30 anos. Espero que levem para casa, vão aproveitar bem esse... E brindem, celebrem os 30 anos da cooperativa. Muito obrigado, vamos celebrar. Boa noite.